E acho que o outro ponto importante é mostrar que economia não tem a ver só com dinheiro, né? Economia é uma ciência muito mais ampla que apenas as questões monetárias. O podcast Letrando, produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado, apresenta a sua temporada Autores, conhecendo os criadores de livros infantis, que tem como objetivo levar os ouvintes a um mundo encantado de histórias e de imaginações. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com o escritor Christian Davi e com o economista Rafael Bica Machado. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E hoje a gente vai falar sobre educação financeira. Finanças para crianças. Assunto super importante e que a gente está recebendo 2 autores que fizeram um livro em conjunto. Pelo que eu já entendi, a ideia foi de um e a escrita foi de outro, e juntos eles fizeram essa obra muito bacana para crianças. Então eu estou recebendo hoje aqui o advogado Rafael e o autor Christian. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje, e eu quero saber como é essa história de escrever livros de finanças para crianças, que é um assunto que a criança sabe de dinheiro, tá sempre precisando de um dinheirinho para comprar um sorvete, para comprar um videogame, para comprar uma pipoca na saída da escola. Mas ensinar sobre finanças para criança é outro assunto. Me conta primeiro da onde veio a ideia, Rafael, de fazer essa coleção de livros. Bom, Sheila, obrigado primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui, né? A gente comentava um pouquinho mais cedo, meus filhos são usuários e fãs da plataforma do Elefante Letrado. Que legal. A gente fica muito feliz de saber. É verdade. Então, aprenderam a ler e se desenvolveram com vocês. Que legal. A ideia surgiu daquela situação bem comum de pais que têm que fazer os filhos naquela hora de dormir. E a gente, às vezes, naquela hora de fazer dormir, começa a contar uma história aqui, uma história ali, e chega uma hora que acaba a criatividade. E eu começava a tentar trazer, na época para minha filha Catarina, coisas do meu dia a dia. Sou advogado do ambiente empresarial. Então eu tentava explicar o que é uma empresa, o que é uma compra e venda de empresas, por que uma coisa vale assim, vale outra, e eu tentava simplificar com exemplos do cotidiano. Então, uma das histórias até que acabou depois gerando, né? Olha, se você, por exemplo, quer ficar dormindo até mais tarde, tem um custo de ficar dormindo até mais tarde, que amanhã de manhã vai acordar com sono, né? A ideia de custo, boa. Né? E essas coisas, assim... Sim, trazer bem pro dia a dia mesmo. Bem pro dia a dia, né? Isso foi. A economia é um assunto que me interessa bastante, eu estudei economia também. E aí depois de um tempo, pode ser que tenha alguma coisa aí num papel, que era a ideia de fazer algo que pudesse ser divulgado mesmo, né? No intuito, não era um projeto comercial, era de fazer basicamente por essa necessidade de educação financeira, que é uma coisa... Mas como foi de tanto contar pra Catarina, tu resolveu, preciso botar isso no papel. Tem uma história aí no papel, tem alguma coisa por aí, né? Então, assim, comecei a ver que tinham outras maneiras de aplicar. Pode ter um projeto aí, daí eu comecei a pensar em fazer algo mais estruturado, né? Obviamente não faria eu escrevendo nem nada, né? E aí, então, eu fui atrás de profissionais reconhecidos, com experiência, né? Na literatura infantil, infanto-juvenil. E aí acabei chegando, né? Conhecendo o Christian, e a gente começou a desenvolver o projeto juntos. Que legal. Bom, e o Christian já era autor, já escrevia livros para crianças também, e até então não tinha escrito nada sobre educação financeira. Não tinha. Claro que muitos temas passam pelos livros, né? Sim. Nada tinha sido ainda direcionado para essa área, mesmo porque eu não tinha e não tenho grande conhecimento, né, a respeito do assunto, mas com as dicas e as informações e a liderança temática do Rafael, eu consegui então entender como é que algumas coisas funcionam. Sim. E transformei isso em história. Histórias que fossem interessantes para crianças, que não fossem... Pois é, qual é o maior desafio de contar e de ensinar para as crianças um pouco de educação financeira?
acima de tudo, tu tem que conseguir entender e te posicionar no mundo da criança. Né? Porque trazer conexões para que a criança se identifique. Porque uma coisa comum que acontece quando alguém escreve para a criança é querer ensinar de cima para baixo, ensinar como uma lição de moral ou de uma forma didática, que na verdade o adulto tem a tendência, mas não é o que a criança gosta. Né? A gente tem que conseguir se inserir nesse mundo, nesse imaginário da criança e trabalhar com esse universo infantil de forma que os temas que sejam tratados, eles façam parte do cotidiano da criança e sejam interessantes. Então isso é um exercício, tem que fazer isso com prática, com técnica e com experiência, né? E então, assim que o Rafael entrou em contato comigo, no momento alguém me indicou para ele, né? E aí nós começamos a conversar e, claro, a gente sempre no início se pergunta, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir dar a resposta que ele espera, né? Mas a nossa sistemática foi o Rafael me mandando áudios, às vezes até bem longos, né? O primeiro tema. Mandando uns podcasts por WhatsApp. Mandava, assim, às vezes, vários áudios, né? Dizendo qual era o tema inicial, como é que eu poderia desenvolver, quais os exemplos que eu poderia usar. E aí eu fui criando, então, a turma, né? E a gente mudou algumas coisas, alguns ambientes, algumas coisas que a gente tinha planejado no início, para ficar mais adequado, né? A temática. E aí, então, a gente foi desenvolvendo. E a gente tinha planejado até fazer mais temas. Depois ficamos em 5, que acho que foi um bom tamanho. Né? Sim, já começaram, então, sabendo que teriam 5 livros. Sim, a ideia era essa, era assim, tentar pegar alguns dos conceitos básicos, assim, bem básicos mesmo. Então, assim, e alguns deles e aqui, alguns temas que não são fáceis nem para os pais. Eu acho que aqui tem, e no final do livro, tem uma parte especial dele que é conversando com os pais, que em certa medida, claro, aí é direcionado aos pais, para também ajudar os pais que eventualmente não conheçam esses conceitos, para como conversar com os filhos sobre isso, né? Por exemplo, juros, né? Sim. Assim, juros, claro que todo mundo sabe sobre os juros, mas assim, nem todos sabem exatamente, né, o conceito de juros e tal. Então, como tratar, por exemplo, de juros, né? Como explicar. Que a gente tem aqui o livro O Dilema dos Juros de Chocolate. Exatamente, que é uma história, né? Que basicamente lá tem 2 personagens que uma empresta para outra lá determinado chocolate que depois recebe mais chocolate, né? Explicando que juros pode ser algo legal se você poupa, né? Sim. E ao mesmo tempo, se você gasta demais, é um problema, né? Então, tentar, assim, isso é uma coisa que está próxima à realidade dos pais também, né? Não é algo assim só das crianças. Fica muito mais simples de explicar para a criança o que são juros. Isso, de ter esse diálogo, né? Então, acho que essa é a ideia, porque são temas que, de um modo geral, o brasileiro não trata, né? Sim. Assim, são temas... Falta muito nas escolas, né? É um tema que deveria ser muito mais abordado. Isso. Tem algumas iniciativas hoje em dia, mas de modo geral não tem. Então, assim, todo mundo sabe, tem N conceitos que a gente aprende no colégio que, claro que a gente sabe que tem uma razão de ser, mas que tem pouca atividade prática. Entretanto, conceitos básicos econômicos que a gente sai e ninguém ensinou nada, né? Ninguém tem... E quando você conversa com uma boa parcela da população, o fato deles não conhecerem algumas questões básicas econômicas trazem muita dificuldade na vida da pessoa ao longo do tempo. Então a ideia era tentar isso, era disseminar. A ideia foi feita isso e basicamente foi feito para doação em escolas públicas, né? E pessoas que têm dificuldade, não têm condições de ter acesso e que às vezes são poucos livros que vão ter em casa. Então, bom, tá aí uma oportunidade de ao menos discutir de alguma maneira esse assunto. Sim, e vários desses livros foram doados para escolas estaduais, municipais. A tiragem toda foi feita para doação, né? A gente fez essa primeira edição toda para doação. Foram das escolas municipais, estaduais, também aquelas que se interessavam mais. Algumas ficavam sabendo que tinham recebido. O próprio Christian ajudou muito nesse trabalho. Mas foram todas doadas, não teve... Hoje em dia tá colocado à venda, né, nessas plataformas online, etc. Mas o projeto foi feito para doação mesmo. Sim. E me contem, não sei qual de vocês quer falar, mas sobre o sumiço do videogame. Porque isso para crianças é um tema que já interessa pelo título. Uma sacada boa que o Rafael teve, eu acho, quando ele propôs o projeto, né? Foi não tentar transformar isso numa lição prática, uma lição didática. Tá. Né? Porque isso existe bastante, a gente sabe que isso existe no mercado. Mas fazer
um livro onde uma história interessante e de cunho literário tenha também algumas informações técnicas, isso já é uma coisa diferente, né? E ele me dizia desde o início, eu não quero que seja didático, não é a minha intenção, né? E, então, né, realmente foi um desafio, né, fazer dessa maneira, mas é a minha pegada, eu escrevo literatura, então Sim. Eu tentei colocar isso dentro da proposta do Rafael. E acho que atingimos um resultado satisfatório dentro da nossa ideia. Vocês têm algum livro preferido dessa coleção de 5? Eu gosto muito do primeiro. Qual é o primeiro? Gelatina de Graça. Gelatina de Graça. Eu também gosto bastante dele. E Valentina, tem alguma filha Valentina? Ou... Não, o nome da filha é Catarina. Né? É só a Catarina. É a Catarina. Assim, eu tenho uma filha Valentina, por isso que eu tô perguntando. Não, tinha um ponto da protagonista, aqui assim, né? Ser uma menina, que eu acho que é um negócio legal também, né? Uhum. E normalmente há uma ideia de que o mundo empresarial é mais associado a homens do que a mulheres. E, na verdade, a história começa com a minha filha, né? Uhum. Eu achei importante que fosse. E aí, no nome, a gente até discutiu outros nomes, né? Mas acabou ficando em Valentina. Eu gosto bastante do Gelatina de Graça. Eu acho um... E o que conta o Gelatina de Graça? Aqui, basicamente, a ideia é mostrar que não existe nada de graça. Uhum. Vamos lá. Aquela ideia, por exemplo, de que você tá lá... Ele tá, por exemplo, no colégio. E mesmo se lá tiverem dando uma gelatina no colégio... Claro que ele não está pagando nada naquele momento, mas aquilo ali está embutido num custo da mensalidade, sim. Ou mesmo que não tenha dinheiro... Alguém está pagando por aquilo ali de alguma forma. E acho que o outro ponto importante é que, aqui acho que é mostrar que economia não tem a ver só com dinheiro. Né? Uhum. Economia é uma ciência muito mais ampla que apenas as questões monetárias. Então, vamos lá, nós estamos aqui conversando. Tem um custo nós estarmos aqui. Nós não estamos... Você não está na sua casa, o Cristian não está na dele, tem um custo. Não é um custo financeiro, mas é um custo de tempo ou de oportunidade. Então, sim, explicar para as crianças que, você... E elas entendem isso. Se você vai jogar futebol agora, você não vai estudar. Se você não estudar, você pode ir pior na aula. Então, essas trocas, né? Sim. Que a vida implica em trocas... porque tem custo nesse conceito de curto por trás. Então, as crianças entendem isso quando bem feito, né? Por isso que, obviamente, não fui eu que ia fazer isso. Mas feito de uma maneira adequada, como o Christian fez, as crianças entendem rapidamente. Sim. E para qual idade o livro é mais recomendado? Que idade vocês acham que a criança tem mais atenção para entender o que está... E compreensão, na verdade, para entender o que o texto traz? Olha, acho que depende bastante do nível de leitura da criança, né? Mas eu diria que até o 5º ano, assim, de 1º a 5º, acho que é uma leitura bem bacana. É bem a faixa etária do elefante letrado. Então, acho que é uma leitura bem apropriada e, né, alguns alunos já do 5º ano já gostam de livros com mais texto e tal, mas ainda assim a história é interessante, pelo menos eu tentei fazer dessa maneira. E até hoje, eu adulto gosto de ler histórias bem contadas, quando são mesmo com a ideia de que seja para o público infantil. Eu ainda gosto de ler se a história é boa, né? Isso é uma coisa até que quem escreve para criança tem bastante presente, né? Que a gente escreve, às vezes, para criança, mas o texto tem que ser bom para todo mundo que lê, inclusive para adultos. Sim. Se ele não for bom para quem é adulto também, é porque ele também não é tão bom para criança, sim. Para fazer isso. Mas eu acho que até o 5º ano, assim, é uma boa ideia de apresentar do primeiro ao 5º. Rafael, e qual é a importância de ensinar educação financeira desde cedo, o mais cedo possível? Eu acho super importante, porque eu acho assim, primeiro que é importante para tirar alguns mitos, assim, desmistificar algumas coisas, né? Por exemplo, um dos livros, ele está discutindo ali que o grupinho, os amiguinhos, eles fazem um projeto lá e eles conseguem, por exemplo, ter um lucro, eles ganham dinheiro fazendo aquilo. De um modo geral, a gente tem uma certa percepção, e as crianças no início isso, como assim você comprou por 2 e vai vender por 4, né? Assim, a gente tem isso, assim, como não... Eu quis fazer exatamente o contrário, né? Ensinar, olha só, é bom isto, né? É bom ter lucro, isso é importante, isso é um mérito seu, né? Então, acho que tem essa finalidade de acabar com alguns preconceitos que existem, né? Eu acho que são importantes. E tratar deste assunto. Eu acho que tratar dessas questões, assim,
nós vamos hoje almoçar aqui ou nós vamos em tal local, né? Explicar para as crianças algumas coisas básicas. Vamos lá, a gente tá lá saindo, vai pagar no cartão de crédito algumas coisas, tudo bem, eles não tá vendo sair dinheiro ali, né? Sim. Até eu vi um dia desse um exemplo, que eu acho que, não tô dizendo que os pais devam fazer isso, mas ao longo do tempo a gente vai passando e a gente vai esquecendo. A gente perdeu o contato com o dinheiro, né? Efetivamente. Raramente a gente tem dinheiro, né? Verdade. Então, assim, eu vi não sei quem que tava falando um dia desse, que ele sacou do banco em dinheiro quanto que ele pagava no colégio e entregou assim, ó, filho. Isso aqui é pra pagar o colégio. Isso aqui é pra pagar o colégio. Nossa, faz uma diferença incrível, porque a gente vai enxerga. A gente perde essa visão. Isso tem alguns impactos. Eu acho que mostrar pra criança, então, que dinheiro, tratar desses assuntos, que não é um tabu tratar de dinheiro, ou tratar que tem que guardar dinheiro, ou que as coisas têm custo. Sabe que tu tá falando isso e eu tô me dando conta. Outro dia minha filha foi comprar um negócio e a gente tava viajando e eu dei o dinheiro pra ela. Ela olhou e falou, sei lá, eram 5, 6 notas. Tudo isso aqui, não quero mais. Foi bom, mas é a mesma coisa que pagar com cartão. Não, mas eu não tinha me dado conta que era exatamente o que tu tá dizendo. E aí ela desistiu de comprar. Exato, porque a gente não se dá conta, mas é assim, não existia tanto isso, né? Bom, cartão de crédito no Brasil é a partir dos anos 90, então quem foi criança, por exemplo, antes dos anos 90 não tinha cartão de crédito no Brasil, Sim. né? Então essas coisas a gente esquece, eu acho que são importantes eles saberem, claro que independente do nível social, claro que tem realidades muito diferentes no Brasil, mas independentemente da renda dos pais, esses assuntos precisam surgir. Né? Sim. A gente tinha o caderno na mercearia, para assinar um caderno. E eu pedia para o dono da mercearia, bota no caderno. Ia comprando fiado. Você ia lá e pagava tudo de uma vez, que era uma espécie de cartão de cartão de crédito. É verdade. Eu tinha isso onde eu morava, tinha um mini mercado perto e a gente ia sempre comprar picolé, comprar refrigerante e aí anotava lá. No fim do mês, a mãe ia lá e pagava. Mas mesmo, hoje mesmo, pela manhã, eu entrei num táxi, quando eu me dei conta, eu tava sem dinheiro. Sim. Tem cartão? Não, pode pagar no Pix. No Não, Pix, tudo bem, mas vejam, né? Então, realmente essas coisas... Sim, então, o dinheiro saiu de circulação muito, e as crianças já não têm mais o que a gente talvez teve muito mais de ver, de saber realmente na nota quanto custa cada coisa. Exato. Então, alguns anos atrás, eu lembro que a minha filha queria comprar alguma coisa e eu disse, não, eu não tenho dinheiro. Não, passa no cartão. Daí eu disse, mas tu entende que é o cartão? Eu tive que parar e dizer, sim, eu tenho que pagar o cartão igual. Não, mas eu tenho que ter o dinheiro guardado lá. Se eu não tiver aquele dinheiro, depois eu não tenho. Aí ela começou a entender como é que funcionava. Porque pra criança tudo tira o cartão, passa o cartão, parece que é ilimitado. Não tem limite. Sim. E hoje em dia passa o cartão, passa o telefone, passa o relógio e paga. E essas coisas são complexas. Se a gente para assim... Se você parar e for estudar o que é, assim, estruturalmente uma operação de cartão de crédito, ela é complexa, ela tem dando um exemplo bem assim, ela tem isso, tem aquilo outro, é complexo. Sim. A gente trata como algo banal, mas assim, é que a gente já tá lidando com isso, né? Às vezes parar e explicar para as crianças, e elas entendem, o que é mais interessante é que elas entendem rapidamente. Sim, com certeza. A gente usando uma linguagem, né, que seja acessível para a criança, ela entende. As crianças são muito... Isso é uma coisa que a gente tem que, quando escreve para a criança, também tem que ter bastante noção. Não dá para menosprezar o leitor criança. Sim. Ele é muito esperto, ele é muito ligado nas coisas e ele pega imediatamente se a mensagem, se a história está bem contada. Sim. E sobre a ilustração dos livros, quem vocês buscaram para ilustrar? Como foi esse processo? Bom, antes da ilustração, né, quando o Rafael falou comigo, eu digo, olha, beleza, top, vamos fazer, mas a gente precisa chamar mais alguns profissionais. Né? E a primeira profissional foi quem fez a coordenação editorial, que foi a Elaine Marins. Que é a nossa editora aqui no Elefante Letrado, casualmente. E para ela, falei, Elaine, tem um projeto aqui, achei bem legal, topam fazer uma reunião com o Rafael, top. Aí depois a Elaine que indicou, então, a ilustradora. Né? Ela que coordenou todo o processo. Eu fiquei só com texto, o Rafael com análise técnica e dicas dos temas e algumas... E trazendo as histórias, vai por aqui, vai por ali. E a Elaine ficou com toda a produção mesmo, né? De organizar, fazer o projeto gráfico. Sim. E o que tu escreveu nos livros, tu já tinha passado por alguma dessas coisas que estão nesses livros na tua vida pessoal?
Eu lembrei bastante da minha época de infância, né? A gente lembra, assim, como é que as coisas funcionavam, como é que eram as turmas. Eu, na verdade, assim, apesar de ter o C.S. Lewis, que é o cara que escreveu Crônicas de Nárnia, ele diz que o amadurecimento não precisa ser um abandono das coisas antigas, tu pode acumular as coisas. Né? Então, eu me sinto ainda a criança que eu fui, com algumas experiências a mais. Sim, que só foi adicionando. Fui adicionando, eu não abandonei as coisas. Sim. Então, para mim, a criança que eu fui ainda é muito presente. Então, eu só tive que me colocar de novo naquela faixa, né, de pensamento, para eu lembrar do que eu fazia, do que eu gostava, do que eu sentia, para poder, então, entender como é que as crianças lidariam com aquela temática, com aquela situação. Acho que o mais importante para os textos foi imaginar uma situação, né, onde o princípio que o Rafael me passava seria aplicado de alguma maneira. E aí contar uma história interessante onde aquela situação e aquele princípio aparecessem de uma maneira casual e fundamental para que a história se desenvolvesse. Sim. Fazendo isso, a gente conseguiu, além de contar uma boa história, também tocar nos princípios que a gente queria Sim, tratar com as crianças. Porque livro para criança, e principalmente tratando de um assunto complexo, eu acho que a grande questão é como prender a criança, conquistar e fazer com que a criança queira seguir ali na leitura, né? Queira seguir o engajamento de ler o próximo livro e ler o próximo. Então, tem que ter habilidade para fazer isso, para falar de assuntos complexos, né? Isso foi uma das questões também dos livros, né? Como a gente desde o início pensou numa série dos 5, também tem um fio condutor, né, entre eles, né? Sim. Então, assim, é o mesmo grupinho, é a mesma turma, né? Então é bacana começar a ler pelo primeiro. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5 ou tem, mas pode ler de maneira individual também. Tá. Né? Dá para ler tranquilamente, mas assim, eles formam um conjunto, né? Então tem uma... Sim, tem uma história puxa a outra. O ideal é que uma puxa a outra. Acho que fica legal. Ali na caixa tá bem a sequência, ali na parte traseira da caixa. A gente tem a caixa. A gente tem a caixa aqui. E tem os livros, tem o livro físico e tem o livro digital. Então, nós temos no Elefante o livro digital e também tem os físicos, vem nessa caixa, vem nessa box, que tem os 5 livros dentro. E você falou da ilustração, tem uma questão interessante. Obviamente, como não é a minha atividade profissional, eu tinha uma preocupação muito grande desde o início de fazer um produto de qualidade. Até porque a ideia era essa, né? Era fazer uma coisa não amadora, usando aqui nesse sentido, mas fazer uma coisa bem feita. E aí veio a ilustração, e obviamente não é da minha área, eu olhei e eu digo, mas putz, como é que é? Será que tá bacana? Daí eu, obviamente, né, recorri aos meus filhos, né? Daí na hora eles gostaram, adoraram, acharam muito legal mesmo. Sim, era o público certo, era o público que tinha que gostar, então eu falei, tava valendo. Né, acho que até falei com o que te falar, Cristiano, avisa a Martina lá que tá ótimo e tal, é isso aí, vamos adiante. A Martina tem essa característica, ela consegue desenhar com qualidade, mas, né, simulando como se fosse uma criança fazendo desenhos. Ela consegue dar esse toque, assim, e isso é o mais difícil de fazer. Né? A ilustração muda tudo, né? Porque o texto pode ser maravilhoso. Se a ilustração, e principalmente para criança, se a ilustração não bate, talvez a criança não tenha nem interesse em pegar aquele livro para ler. Né? O Picasso dizia que ele passou a vida inteira tentando pintar como uma criança fazia. Que esse era o objetivo dele. Ele não conseguiu, acho, provavelmente, mas... Então é difícil conseguir se colocar nesse espaço, né? Sim. E fazer como... Sim. A Martina conseguiu, acho. Rafael, e livros sobre direito? Porque, afinal de contas, tu é advogado, né? E aí, um advogado um advogado de empresas que trata de, enfim, compra e venda de empresas, não sei, que trata como parte financeira, mas tu acha que é relevante e importante ensinar para as crianças também nessa faixa etária aí de 1º a 5º ano? Acho que é super interessante, eu acho que tem, assim, quando a gente estava conversando, eu acho que, na verdade, tem uma série de coisas semelhantes que poderiam ter, assim, por exemplo, já conversei com amigos médicos, por exemplo. Poderiam ter temas também vinculados à saúde, bem-estar, algumas preocupações básicas de uma maneira lúdica seria legal para a criança. Se a gente pensar, por exemplo, só dos problemas de saúde infantil que tem hoje, né? Assim, desde de alimentação, né? De atividade física, teria muita coisa talvez para ajudar nesse sentido. E direito também teria. Acho que também é um tema que
teria bastante a desenvolver. Eu optei por fazer algo, assim, não diretamente vinculado ao meu dia a dia, talvez para fazer diferente mesmo. Sim. Né? Mas é algo que tem iniciativas sendo feitas e que seriam bem legais de fazer, não tem dúvida nenhuma. E a tua filha gosta dos livros? Já leu todos? Já leu todos. Fica orgulhosa do pai? Sim, ficava... Sim, o outro filho também, no início ficavam meio envergonhados, assim, né? Sim. Natural, né? Mas também. Depois que os coleguinhas os coleguinhas receberam, aprovam. Muito legal. Aí depois gostaram. Aí depois que viram que tava aqui com vocês, no Elefante Letrado, eu fui lá e falei, vocês viram que tá, os livros estão eles, tá aqui, sabe? Ficaram bem contentes. Então, se divertiram. O meu filho dizia, não, mãe, não vou dizer que tu é do Elefante Letrado, não quero dizer. Aí depois que um ou outro falou que gostava, aí ele quis falar. É minha mãe é do Elefante Letrado. Daí ele queria que eu desse pontos pros colegas que eram mais legais. Eu falei, não vou dar ponto nenhum. Como assim dar pontos? Vão ler. Se vocês tiverem leitura, vão ganhar pontos. Senão, não. Mas eles gostaram. E vocês pretendem seguir a coleção, fazer alguma outra coleção para um pessoal um pouco mais velho? Ou vão continuar nessa linha para crianças? Ou tá feito o trabalho? Me contem dos projetos de vocês. Eu acho que este trabalho está feito. Uhum. Eu acho que o que a gente vem pensando aí é como divulgar mais. Por exemplo, como fazer mais doações, como replicar mais isso, tá? Isso é até algo que eu tenho me dedicado dentro do possível, de uma maneira de fazer mais isso. Tá? Agora, acho que teria espaço talvez para essa faixa etária também, pensar em uns outros temas, né? Sim. Isso aqui é muito legal para empresas comprarem, por exemplo, para dar de presente para os filhos dos funcionários. Exatamente. Em época de Dia das Crianças, Natal, enfim. Porque é super bacana, literatura, tu tá ajudando, ler. Envolve a família em certa medida. Envolve a família e ajuda no futuro, porque educação financeira, quanto mais cedo a gente ensina, melhor. Porque como tu vê isso, o impacto da educação financeira no futuro da criança? Eu acho que, primeiro, felizmente, esse tema hoje já existe, né? Uhum. Até já é um tema... Mas muito pouco ainda, né? Muito pouco, mas ao menos começa a ser tratado. Sim. Né? Eu acho que é bem importante, assim. Acho que o pessoal mais jovem, que está saindo, assim, do colégio, já sai hoje em dia, até por uma quantidade de informações que tem, internet, etc., já tem uma formação que não existia há 20, 30 anos, né? Ainda nessa faixa já está melhor. Assim, evidentemente, né, respeitadas as diferenças de um país como o Brasil. Mas faz muita diferença esses conceitos básicos, assim. Às vezes, eu noto até assim profissionalmente, às vezes a pessoa está no início da carreira, eu vou fazer uma escolha, eu vou sair deste emprego e vou para um outro emprego. Uhum. Qual o custo envolvido nisso, né? Assim, eu vejo uma coisa que me chama muita atenção. Às vezes, algumas pessoas tomam uma decisão porque vão mudar do A para B porque moram perto de tal lugar. Claro que se a pessoa tem uma questão financeira que não tem como ir, tudo bem. Mas assim, às vezes não é esse o caso. É por um comodismo, por exemplo. Sim. Tá, mas qual é o custo? Quanto tá me custando essa escolha de agora, né? De eu estar, por exemplo, trabalhando no lugar A ou no lugar B, né? Que impacto tem isso a longo prazo? Quando você entende juros, que é uma noção de longo prazo, significa que as decisões tomadas agora impactam no futuro, né? Então, isso é importante saber, né? Então, e é pouco tratado normalmente. Vive-se meio que o dia a dia. Sim. Né? É que fala de conceitos básicos, quer dizer, o conceito mais básico de todos, que é gastar menos do que ganha, a gente não vê conceitos assim, tão simples quanto isso. Parece que a gente está dizendo que 1 mais 1 é 2. É tão simples quanto isso, né? Mas a gente não vê muito tratado nas escolas. Agora, que bom que a gente tem esses livros e que bom que a literatura vem, eu acho que nos últimos 5, 10 anos, trazendo um pouco mais sobre isso. Mas ainda tem muito para desenvolver, né? E é um assunto meio... como se fosse um assunto meio proibido, né? Assim, e na verdade, em certa medida, também fazendo aqui uma certa meia-culpa, grande parte das famílias também não tratam desses assuntos com os filhos, né? Sim, assim, sim, ninguém trata, nem as famílias, nem a escola. Ninguém trata. Muitas vezes... Claro, tô fazendo aqui uma caricatura, né, de uma certa família. Mas, e sem generalizar. Mas né? Assim, ninguém trata-se
Se o pai eventualmente está numa situação de dificuldade, muitas vezes não fala, ou a mãe não fala porque não quer compartilhar com os filhos, embora os filhos normalmente acabam percebendo. Sim. Ou ao contrário, se o pai pode comprar determinada coisa, mas não vai comprar porque está caro, como é que a criança vai entender? Não, mas tem dinheiro, não tem? Sim, mas então compra, né? Sabe essas coisas? Sim. Então, normalmente não são tratadas, né? Elas vão passando ao longo do tempo e podem ter consequências. Tu então, acha que na maioria das famílias esse assunto é mais tabu? Eu percebo como um assunto tabu, de um modo geral, assim. Tu também, Christian? Eu acho que sim, acho que isso é pouco falado. Eu acho que é sempre bom falar sobre o cotidiano das famílias e abrir um pouco mais, né? O que acontece no chamado mundo adulto. Assim. Acho que as crianças se beneficiam disso. Eu lembro que chegou uma época na minha vida, eu já era adolescente quando meu pai resolveu fazer isso. Então, foi interessante para o meu crescimento pessoal, para eu entender como é que funcionavam as coisas. Eu procuro fazer isso com a minha filha, né? De explicar como é que... Agora ela está com 18 anos, né? Agora no mês de junho. Mas, assim, durante boa parte ali da infância e da adolescência, eu procurava deixar algumas coisas mais claras. E tem um dos temas aí, de um dos livros, que é o 5º livro, é o Clube do Hamster, que quando o Rafael me propôs, eu até não entendi bem por que ele propôs esse tema, né? Como parte de uma situação de um aprendizado financeiro, assim, que é esse livro aí fala sobre regras, né? Eu utilizei regras do clube, né, de um clube que eles montaram para explicitar o que seriam regras e por que elas precisam ser obedecidas, né? E eu nunca tinha associado isso às questões de que existem regras no mundo financeiro e no mundo, né, administrativo que a gente precisa conhecer, porque elas podem trabalhar a nosso favor ou contra nós, podem ser boas ou ruins, dependendo como a gente encara, né? E eu nunca me tinha me ligado dessa conexão. E o Rafael disse, o 5º tema é regras. E aí a gente conversou, ele me passou ideias e tal, e a gente... Sim, que é algo super importante até para manter a linha financeira alinhada. E a importância de contratos, né? Então, assim, a gente, por exemplo, eu lembro direitinho que era dizer, a gente combinou tal coisa, então amanhã nós vamos fazer tal coisa. Isso aqui é um contrato. Né? Você combinou, não estou forçando, concordou? Concordei. Então é um contrato. Contratos tem que cumprir se firmou o contrato. Né? Então a importância de contratos é importante, né? Na história, alguém ali tenta descumprir o combinado das regras e aí gerou problema, né? Sim. Então, contrato é uma coisa fundamental, se você, né? Então, são assuntos que normalmente não surgem mesmo. Né? Fica lá no lado jurídico e tal, mas... Sim, e na história eu acho que ficou interessante, assim, porque no final, o menino que descumpre as regras, ele tinha um motivo que até era esse, era não querer entregar os seus problemas pro grupo, né? Sim. De não compartilhar alguns revés. Sim, até porque mexe na autoestima também, né? E vocês acham que isso pode ser parte da razão pelo qual algumas famílias não tratam do assunto dinheiro em casa? Porque pode mexer na autoestima da mãe, do pai, por não poder proporcionar alguma coisa, ou então poder proporcionar, mas entender que não deve. Vocês acham que tem um pouco disso ou é bobagem? Assim, a minha visão é que esse é um tema difícil em sociedades como o Brasil. Assim, né? Tem outros países em que se trata com mais facilmente de sucesso ou insucesso econômico ou financeiro. O Brasil, esse é um tema mais tabu, né? E, portanto, se eu não trato, muitas vezes, nem entre os casais ou, né, ou entre adultos, menos ainda com as crianças. Né? Então, eu acho que é um tema difícil, sim. Então, assim, por exemplo, saber, por exemplo, se o pai está fazendo... Quando eu digo que o pai, né, os pais. Até porque, evidentemente, se a gente olha na realidade brasileira, grande parte das famílias são sustentadas pelas mães, né? Assim, se aquela família está fazendo um determinado esforço para tal coisa, né? Para fazer, lá tem uma festinha de aniversário, né? A gente vê as pessoas, às vezes, fazendo lá um esforço tremendo, às vezes gastando muito mais do que poderiam até, eventualmente, para fazer aquele esforço. Será que se aquilo ali tivesse sido discutido com a criança, até que ponto é a criança que quer aquilo, ou é uma certa compensação que está sendo feita? Eu acho que tratar desses assuntos, sendo possível, eu acho que é bom. Acho que é bom para as crianças. Bom, eu vou deixar um pedido aqui, quem sabe um livro para os pais. Um livro, a gente já tem os livros das crianças,
Mas quem sabe pode vir um projeto aí para ensinar os pais. Já tem, na verdade, né? Um pouco. Tem uma... Tem no final, tem uma partezinha que é conversando com os pais, que é dizendo para ele assim, como é que ele pode... Conversa no final de gente do livro, grande. Como é que ele Vou pode... mostrar aqui, Vitinho. Como é que ele pode seguir conversando sobre esse assunto, né? Sim. Mas é reduzido, evidentemente, né? Só um Sim. final do livro. Mas de repente fica uma dica e uma encomenda nossa aqui, quem sabe um livro para os pais, para como os pais podem abordar esses assuntos de educação financeira com os filhos. Além da escola, que já tem os livros, mas de repente alguma coisa que possa ajudar os pais também. É uma excelente ideia. Vocês querem deixar algum recado para os leitores de vocês, para os pais, para quem estiver nos assistindo? Eu só queria dizer, foi muito bacana participar desse projeto, né? E esse projeto, assim como o Rafael, também me fez pensar se não tinha outros temas que eu poderia abordar. E acabou que eu fiz por iniciativa própria. Eu escolhi abordar o tema da música popular brasileira. Que legal! E tentar apresentar a música popular brasileira para criança. Então isso gerou que eu escrevi 3 histórias também com uma família envolvida. E essas histórias então vão ser publicadas esse ano aí. E que a ideia é essa, apresentar 3 grandes artistas da música popular brasileira para crianças, falando um pouco sobre o conteúdo das músicas que são citadas, tem a ver com a história também. Então vai surgir aí uma outra coleção que é música popular brasileira. Que bacana, eu espero que a gente possa ter no Elefante. E a gente tem uma rádio que é a Rádio Elefante. E a Rádio Elefante só toca música popular brasileira. Legal. Então, vamos conversar sobre isso. Sheila, eu queria agradecer o convite. Eu acho o bate-papo bem legal. Parabenizar vocês aí pelo trabalho que vocês fazem, que eu acho que é sensacional. E eu acho que, assim como isso partiu de uma brincadeira, né, em certa medida minha ali com meus filhos, eu acho que outros profissionais de outras áreas podem tentar essa atividade de aproximação. Claro. Né? O próprio Elefante Letrado, Rafael, não sei se tu sabe, mas nasceu justamente por isso, pelos meus filhos. As minhas filhas eram pequenas, passaram a usar uma plataforma assim em inglês e eu fiquei fascinada com a evolução delas. Falei, bom, preciso de uma coisa assim em português também. Então a história do Elefante é um pouco parecida com a dos teus livros, porque é isso, o que eu experienciei em casa, eu acabei fazendo esse negócio. E isso que você comentou que é super interessante, é essa aproximação, né? Porque as crianças têm eles sabem o que cada um de nós faz profissionalmente, sabem, mas não sabem totalmente, né? Então, se a gente aproxima, né, esse universo, eu acho que ajuda eles. E às vezes eu acho que os pais nem se dão conta do quanto as crianças não sabem muito do que a gente faz. Exato. Porque a gente vai tocando dia a dia, só que qual mãe, qual pai que para explicar como é que é o trabalho, o que faz, assim, detalhadamente, muito difícil. Muito difícil, é verdade. Eu me recordo que uma das que gerou o livro, a minha filha perguntando, não sei quem, o pai de não sei quem tá de férias, e aí a gente viajando, e obviamente eu trabalhando, atendendo, né, como dono do meu negócio. Ela, papai, não tira férias? Eu falei, não. Mas como assim, entendeu? Sabe essas tá de férias, coisas? mas não tá de férias. Mas essa é uma realidade, né? Mas é uma realidade, claro. Tem que tratar desses assuntos. Fica aí o convite para os demais pais pensarem se pode ter alguma coisa parecida. Legal. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por terem vindo até aqui ao nosso estúdio. E foi um prazer conversar com vocês e são sempre bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, compartilhar, comentar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.